A população brasileira não está se dando conta do que está se revelando aqui no Brasil diante dos ataques do grupo terrorista Hamas a Israel. E é isso que eu vou mostrar para você nesse vídeo. O assunto que eu tinha programado para esse vídeo era outro, mas diante de tudo que tem acontecido desde o último sábado, dia 7 de outubro, passou a ser inevitável falar sobre esse assunto. E para que faça sentido o que eu vou mostrar sobre o que está acontecendo no Brasil, eu preciso antes falar sobre o que está acontecendo lá em Israel para que você entenda todo o contexto. Primeiro ponto, o que aconteceu de fato lá em Israel? No início da manhã desse sábado, 7 de outubro, início da manhã no horário lá de Israel, o grupo Hamas realizou um ataque surpresa no território israelense. Foram 5.000 foguetes lançados a partir da faixa de Gaza. Além disso, por terra, ar e mar, o Hamas invadiu a região sul de Israel, atirando nas pessoas que estavam nas ruas e sequestrando dezenas de pessoas, incluindo mulheres, crianças e idosos, para levar como reféns. Para que você tenha uma ideia, em um festival de música eletrônica que estava acontecendo no sul de Israel, da noite de sexta até a manhã de sábado, os integrantes do grupo Hamas invadiram esse festival e metralharam as pessoas que estavam ali. Segundo o relato de uma brasileira que estava nesse festival, inclusive o namorado dela, também brasileiro, está desaparecido, muitas pessoas perceberam os foguetes cruzando o céu e, em função disso, fugiram antes e conseguiram então escapar dos tiros. Mas essa brasileira, chamada Rafaela, assim como diversas outras pessoas, ao fugir dali, encontrou um bunker em um ponto de ônibus e se escondeu ali. Esse bunker ficou tão lotado de pessoas que não havia mais espaço para se mexer ali dentro. Os terroristas começaram a jogar então bombas de gás nesse bunker. Rafaela contou que até que eles conseguissem que a polícia chegasse até ali para que eles fossem resgatados, os sobreviventes estavam usando literalmente os corpos das pessoas já mortas para se defenderem. Só nesse festival foram pelo menos 260 pessoas mortas. Ainda no sábado, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu declarou guerra ao Hamas. E até o momento da gravação desse vídeo, já são mais de 1.300 vítimas fatais desse conflito. E o que eu quero que você entenda aqui é que esse número, em sua esmagadora maioria, é de civis, de pessoas que não têm nada a ver com o conflito histórico, pessoas que não têm nada a ver com o conflito atual. São pessoas que simplesmente estavam ali nos locais que foram atacados. Existem inúmeras imagens já circulando na internet mostrando cenas dos ataques, das pessoas sendo sequestradas, da destruição causada pelos ataques, mas eu não vou mostrar essas imagens aqui porque são muito fortes, inclusive provavelmente o YouTube derrubaria esse vídeo caso eu compartilhasse essas imagens. E eu não vou focar também o conteúdo desse vídeo aqui nas divergências entre israelenses e palestinos, nem na história que origina essa divergência, por dois motivos. Primeiro, que essa história é muito longa. Para contá-la precisaríamos começar antes mesmo de Cristo, então demoraria muito tempo para contar essa história. E segundo, eu não domino esse assunto, então teria grandes chances de eu contar para vocês algo que não é verdade, e o meu compromisso de contar sempre a verdade para vocês é muito mais importante do que encher esse canal de conteúdo. Se você tiver interesse em conhecer um pouco mais desse contexto histórico, eu vou deixar duas recomendações aqui na descrição desse vídeo. Um deles é de um vídeo da Brasil Paralelo contando essa história, e outro é uma live feita pelo Rodrigo Silva, arqueólogo, teólogo e professor na Unasp, junto com a Aline Zewski, que é uma brasileira que mora em Israel e dona do canal Israel com Aline no YouTube. Agora, o principal ponto que eu preciso que você entenda nesse vídeo é que essa guerra não é entre Israel e os palestinos. Essa é uma guerra entre Israel e o Hamas, o grupo terrorista que fez um ataque surpresa a Israel no último sábado, 7 de outubro. E o que é o Hamas? O Hamas é um grupo militante islâmico palestino reconhecido como terrorista pela União Europeia, Reino Unido, Estados Unidos, Israel e vários outros países. Infelizmente, não pelo Brasil. E para provar para você quais são as reais intenções do Hamas, eu vou ler aqui um trecho do Estatuto de Fundação do Hamas, que foi tornado público em 1988. Essa é uma tradução literal para o português. Abre aspas. Sois a melhor nação surgida na face da terra. Fazei o bem e proibis o mal, e credes em Alá. Se somente os povos do livro tivessem crido, teria sido melhor para eles. Alguns deles creem, mas a maioria deles é iníqua. Nunca serão capazes de nos causar sério mal, serão apenas uns incômodos. Se vos atacarem, acabarão virando as costas e fugirão, e não serão socorridos.
Humilhação é a sina deles, onde possam se encontrar, exceto se forem salvos por meio de um compromisso com Alá ou por compromisso com os homens. Recaiu sobre eles a ira de Alá, e a sina deles é a desgraça, porque recusaram as indicações de Alá e erradamente mataram os profetas, e por serem desobedientes e transgressores. Israel existirá e continuará existindo até que o Islã o faça desaparecer, como fez desaparecer a todos aqueles que existiram anteriormente a ele. O mundo islâmico se encontra em chamas, e cada um de vós deveis, e todos nós devemos, jogar água, mesmo que seja um pouquinho, para fazer extinguir o que pode ser extinto sem esperar pelos outros. Em nome de Alá, o misericordioso e piedoso. Fecha aspas. E o que esse trecho, que é o início do Estatuto do Hamas, mostra? Mostra que o Hamas não luta por um território para os palestinos. O Hamas luta pela extinção de Israel, pela extinção dos judeus, dos cristãos e daqueles que não compartilham das mesmas crenças que eles. Esse ódio dos integrantes do Hamas pelos judeus é o mesmo antissemitismo dos nazistas, dos responsáveis pelo Holocausto, pela morte de 6 milhões de judeus. Para piorar ainda mais a situação, assim que Joe Biden assumiu a presidência dos Estados Unidos em 2021, ele ordenou a evacuação total e às pressas das forças americanas no Afeganistão, deixando para trás, segundo o relatório do Inspetor-Geral Especial da Reconstrução do Afeganistão, pelo menos 24 bilhões de dólares em armamentos militares americanos que ficaram ali de bandeja para o Talibã. Parte desse armamento americano foi parar nas mãos do Hamas. O mesmo Joe Biden hoje declara abertamente apoio a Israel, assim como muitos outros países. Quem não declarou apoio a Israel foi o governo brasileiro. E com isso, vamos analisar o que está acontecendo dentro do Brasil. O primeiro ponto gravíssimo é a forma como boa parte da mídia brasileira está tratando a situação em Israel. Eu vou usar aqui como exemplo a Globo, mas ela está longe de ser a única a adotar essa postura. Você deve lembrar muito bem o tratamento que a Globo deu aos atos de 8 de janeiro de 2023, que resultaram em depredação e vandalismo em Brasília. Frente aos atos terroristas de ontem em Brasília. Um policial gesticula pedindo que os terroristas recuem, mas é ignorado. A arte e a história do Brasil também foram vítimas da violência dos terroristas. Boa tarde. O jornalismo da Globo acompanha o dia seguinte aos atentados terroristas contra os prédios dos 3 poderes da República em Brasília. Pois é, a Globo e boa parte da mídia brasileira tem tratado isso como terrorismo. Eu já mostrei em outros momentos aqui a grande incoerência desses jornalistas que trataram atos muito parecidos, como a invasão do MLST à Câmara dos Deputados em 2006, liderada por um dos dirigentes do PT, apenas como invasão, depredação, e agora, por questões ideológicas, tratam aquilo que aconteceu no dia 8 como terrorismo. Mas agora, o que já era ridículo ficou ainda pior, e muito. Os ataques terroristas, que até a data da publicação dessa matéria no G1 já haviam tirado a vida de mais de 900 pessoas, são tratados simplesmente como conflitos entre Israel e o Hamas. Em outra matéria do G1, que diz explicar o que é o Hamas, o define como um grupo extremista armado. E a expressão terrorista só é citada nas matérias ao falar sobre a União Europeia, o Reino Unido, Estados Unidos e outros países classificarem o grupo como terrorista. Analise só a situação. Enquanto as pessoas que aqui no Brasil seguem uma ideologia mais conservadora vêm sendo chamadas de extrema-direita, uma ideologia extremista, um grupo terrorista que pratica ataques terroristas que tiram a vida de centenas de civis é tratado apenas como grupo extremista armado. Ou seja, metade da população brasileira é colocada no mesmo nível de um grupo terrorista. E a Globo ainda é um dos veículos que tenta se manter, entre aspas, isento, que disfarça um pouco a sua posição, apesar de ser clara. Mas se você vai olhar matérias daqueles jornais que são abertamente declarados de esquerda, como é o caso do Brasil 247, aí é uma distorção absurda da realidade, a ponto de dizer que, nesse caso, Israel está promovendo uma catástrofe humanitária na faixa de Gaza e já se fala em genocídio. Essas matérias trazem dados distorcidos, informações manipuladas, tudo para tentar defender o grupo terrorista Hamas e colocar em Israel a culpa pelo que está acontecendo nesse momento. E não é só parte da mídia que tem adotado essa postura. O Partido da Causa Operária, que tem como presidente o jornalista Rui Costa Pimenta, declarou abertamente apoio ao Hamas e pediu o fim de Israel. Vários esquerdistas, incluindo parlamentares esquerdistas, têm se posicionado defendendo os ataques do Hamas ou defendendo
defendendo a causa palestina e usando isso como justificativa para os ataques terroristas do Hamas. Não justifica. Nada justifica. Primeiro que isso não é uma guerra entre palestinos e Israel. Isso é uma guerra entre o Hamas e Israel. E segundo que não importa o quão legítima possa ser a causa defendida, isso nunca vai justificar ataques terroristas. Isso nunca vai justificar a morte de civis. Outras pessoas públicas têm optado por não se manifestar sobre o assunto, adotando um silêncio que nesse momento, na posição que essas pessoas ocupam, é um absurdo também, como é o caso do ministro Silvio Almeida, o ministro dos Direitos Humanos. Veja só, em 2021, quando o Reino Unido decidiu classificar oficialmente o Hamas como uma organização terrorista, aqui no Brasil, representantes do MST, da CUT, bem como de alguns partidos como PT, PCdoB, PSOL, todos os partidos e movimentos de esquerda, assinaram um manifesto em defesa do Hamas, dizendo que era resistência e não terrorismo. Dentre os que assinaram estão ministros do atual governo Lula, como Alexandre Padilha, Paulo Pimenta, também deputados e deputadas como Sâmia Bonfim, Jandira Fegali, Newton Tato, Orlando Silva e assim segue uma longa lista. E como se isso por si só já não fosse absurdo o suficiente, ainda precisamos levar em conta o fato de que esses integrantes da esquerda brasileira são os mesmos que tentam incansavelmente associar a direita brasileira ao nazismo, o movimento que tirou a vida de 6 milhões de judeus. Pois é, não faz sentido nenhum, mas é isso mesmo. Os mesmos que tentam associar a direita ao nazismo agora estão defendendo os ataques terroristas de um grupo terrorista que está praticando genocídio ao povo judeu em Israel. A conclusão diante de tudo isso é muito simples. O Brasil tem terroristas travestidos de defensores de pautas populares e de defensores da paz, mas que mais cedo ou mais tarde acabam revelando sua verdadeira face de pessoas que estão dispostas a tirar a vida de centenas de civis para defender as suas ideologias. Isso é terrorismo. Se você gostou desse conteúdo, passe esse vídeo adiante para que cada vez mais pessoas possam ver o que está acontecendo no Brasil nesse momento. Um grande abraço e até o próximo vídeo.